Sabe aquele anúncio de apartamento? O que ele pode de facto nos contar sobre a cidade inteira? Olha, muito mais do que a gente imagina. Hoje vamos justamente desconstruir um único anúncio para desvendar uma história bem complexa sobre espaço, dinheiro e as políticas que, no fim do dia, moldam as nossas vidas na cidade. E a nossa história começa com um número, apenas isso, 18 metros quadrados. Pode parecer só um detalhe perdido no anúncio, né? Mas essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Tá, mas 18 metros quadrados, o que isso significa na prática? É um número meio abstrato, difícil de visualizar. Então, vamos tentar colocar isso numa perspectiva um pouco mais concreta, mais fácil de entender. Pois é, pense no tamanho de um container de navio, ou, mais fácil ainda, 2 vagas de garagem, uma do lado da outra. Imagina morar nesse espaço. É bem compacto, para não dizer outra coisa. E esse é exatamente o ponto de partida para a gente começar a entender o preço atrelado a ele. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso, começando pela menor unidade de todas oferecida nesse empreendimento. Olha só, a nossa fonte de informação é essa aqui. À primeira vista aparece só uma tabela simples, comum, de um lançamento imobiliário em São Paulo. Mas é justamente nesses números que estão escondidos todos os detalhes que a gente vai desvendar agora. Vamos direto ao que chama mais atenção. Um estúdio, 18 metros quadrados, começando em quase R$196 mil. Em tese, esse é o menor e, teoricamente, o apartamento mais acessível do prédio. Mas a pergunta que fica é: acessível é mesmo a palavra certa aqui? Claro! Ninguém compra um imóvel olhando para uma única opção. A gente sempre compara. Então, como é que esse estúdio se sai em relação aos outros apartamentos disponíveis no mesmo prédio? Essa é a pergunta fundamental para qualquer pessoa que está procurando um lugar, não é? Qual é a relação entre o que se paga a mais, o espaço que se ganha e as comodidades que vêm junto? Essa tabela simplificada ajuda a gente a entender. Repara só numa coisa. O preço não sobe de um jeito linear, proporcional. Adicionar um quarto, um terraço ou uma varanda maior faz o valor disparar. Fica nítido que cada pequena comodidade tem um custo bem alto. E este gráfico torna essa diferença ainda mais visual. Para ter 33% a mais de espaço, o que dá só 6 metros quadrados, no fim das contas, o preço inicial já pula 22%. Isso mostra que nesse mercado, cada metro quadrado extra custa caro, e bota caro nisso. Fica bem claro que não se paga só pelo espaço interno. Itens como um quarto separado, um terraço ou uma varanda são tratados como verdadeiros artigos de luxo e cada um deles adiciona uma camada bem significativa ao preço final. Bem, até agora a gente olhou só para dentro do apartamento, mas todo mundo sabe que o valor de um imóvel é imensamente influenciado por um fator que está do lado de fora, a localização. E a própria tabela nos dá a pista mais importante sobre o porquê desse preço, a localização. O empreendimento fica na Avenida do Café, a poucos passos de uma estação de metrô. E no mercado imobiliário de cidades grandes, isso vale ouro. Literalmente. A proximidade com o metrô não é apenas uma conveniência. É um fator que multiplica o valor de qualquer imóvel, ajudando a justificar por que espaços tão pequenos podem custar tanto. Agora, vamos para a parte talvez mais intrigante da nossa tabela de dados. Aqueles códigos no final de cada linha, R2V e EIS2. Eles são a chave para entender uma camada ainda mais profunda dessa história. Essa pergunta nos leva para além do mercado imobiliário e nos joga direto no campo das políticas públicas urbanas. E aqui a história ganha uma nova dimensão. HIS é a sigla para Habitação de Interesse Social, ou seja, a maioria desses apartamentos não é para o mercado convencional. Eles fazem parte de um programa do governo para oferecer moradia com um preço mais acessível. E aqui está a grande revelação. Este prédio não é homogéneo. Ele mistura unidades de mercado livre, representadas pelo código R2V, com unidades de habitação social, as IS2. E o mais curioso de tudo, o minúsculo estúdio é na verdade a única unidade vendida sem as restrições da política social. Vamos agora juntar todas essas peças para enxergar o quadro completo que este simples anúncio nos revela. Este gráfico mostra a verdadeira natureza do prédio. A grande maioria das unidades é de habitação social. Misturar apartamentos de mercado com unidades sociais é uma estratégia cada vez mais comum para viabilizar financeiramente a construção de moradia acessível em áreas nobres e bem localizadas da cidade. Então, o que este simples anúncio nos ensinou? Primeiro, em grandes cidades, a localização muitas vezes vale mais do que o espaço. Segundo, as políticas públicas estão moldando ativamente o mercado imobiliário.
E, por fim, que um único prédio pode ser um reflexo da complexa mistura social da cidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Esses microapartamentos em áreas supervalorizadas são uma solução inteligente para o futuro das nossas cidades ou são um sinal de que o espaço para viver está se tornando um luxo para poucos? A questão permanece em aberto.